Olá, gente, sejam bem-vindos todos aqui ao nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma aula, Introdução ao Antigo Testamento. Dessa feita, nós vamos estudar os livros poéticos do Antigo Testamento, um curso destinado a você conhecer melhor a sua Bíblia, ok? Conhecer melhor a palavra de Deus. Bom, meu nome é João França, sou ministro da Palavra e Sacramentos pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja bem-vindo a você que é novo no canal, fica no canal, se inscreve, ativa as notificações, comenta, compartilha, para que outras pessoas possam ter acesso a este conteúdo, tá bom? Você estuda numa plataforma ou através de alguma faculdade, seja bem-vindo como aluno deste curso, ok? Muito bem. Os 5 livros que nós conhecemos como livros poéticos são esses que vocês veem na tela agora. Nós vamos considerar o livro O Problema, como Deus é visto no livro e como o homem é visto no livro, tá bom? Então, o primeiro livro é o livro de Jó. O problema que Jó desenvolve à luz da sua abordagem, teologia e tudo mais, é a dor e o sofrimento, como lidar com isso. A perspectiva e o pano de fundo deste livro apresenta Deus como aquele que é soberano e o homem como aquele que está diante da face de Deus. É um livro excelente para nossa leitura, tanto devocional quanto teológica, quanto exposições sequenciadas da palavra de Deus nas igrejas que pregam o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Então, quando nós olhamos para essa perspectiva bíblica, nós consideramos que o livro de Jó é um livro riquíssimo para nós. O próximo livro é o livro de Salmos, que envolve oração e adoração como o problema dominante dele. É um momento de oração, um momento de adoração, né? Deus é visto nesse conteúdo do livro do Saltério como Deus santo, e o homem como estando diante do trono de Deus. Seguimos para o livro de Provérbios. Provérbios trabalha o problema da conduta humana, como o homem deve agir, como o homem deve se comportar, como deve estar neste mundo, né? Deus é visto como aquele que é totalmente sábio, e aquele homem é visto como recebendo a instrução do Senhor. Eclesiastes aponta para o significado e da vida, né? Essa ideia por trás de todo o conteúdo. Deus é visto como aquele criador de todas as coisas, mas o homem é visto como aquele que está debaixo do sol, sofrendo todas as dificuldades e adversidade que o mundo impõe para nós pós-queda. Nós temos aí também o livro de Cânticos dos Cânticos, ou Cânticos de Salomão. Apresenta a ideia do amor pactual, do amor familiar. E Deus é visto como amante do seu povo e o homem é visto como estando em um relacionamento amoroso com Deus. Então é um livro muito interessante também para a gente conhecer mais a sua natureza, função e propósito. Mas o que é poesia? Quando nós estudamos os livros poéticos, nós sabemos que vamos lidar com poesia. Mas o que é poesia? Bem, poesia, em nosso contexto atual, é aquela ideia de que você rima as palavras para que possa ter algum sentido nas questões relacionadas à vida cristã como um todo, né? Essa poesia ela é a rima das palavras, no nosso caso aqui, no nosso cenário atual. Uma música ela é rimada, uma poesia escrita de maneira rimada, você tende a querer buscar a rima das palavras. Mas no caso da poesia hebraica, você lida com a chamada rima das ideias. Ou seja, a palavra falada ela é usada de maneira artística, bela e maravilhosa para refletir os pensamentos daqueles que escrevem, de maneira poética, né? Figuras de linguagem. O tropo é um dispositivo literário que se usa palavras em um sentido diferente daquele que normalmente nós conhecemos. Então nós chamamos de tropo. A palavra tropo é uma palavra que deriva do latim tropos, que maneira o estilo, a forma de falar. Você usa a palavra em determinados tipos de estilo e funções literárias, né? Uma palavra como saúde, você pode usar ela na literatura poética, você pode usar ela na literatura narrativa, você pode usar ela como ironia, você pode usar de diversas formas e ela se adapta bem ao contexto, ok? E a forma e o estilo literário que é usado. A primeira figura de linguagem, para se dizer, é o símile. O símile é a comparação entre uma situação, um objeto e o seu correspondente, né?
Ele será como árvore plantada ou como árvore firmemente plantada junto à corrente de águas. Salmos 1, verso 3. Quem é comparado a uma árvore? O bem-aventurado do versículo 1 do Salmo 1, onde ele é dito como aquele que medita na lei de Deus. Então, aquele que medita na lei de Deus, porque ele está como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, e esse contexto ele é importantíssimo para nós compreendermos mais a palavra de Deus. Então, o símile é usado para você entender que ele é comparado, o crente que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, meditando na palavra de Deus, ele é comparado a uma árvore que está junto de um ribeiro, onde ela é viçosa, produz frutos. Então, quando eu me aproximo da palavra de Deus, eu de fato tenho crescimento. Então, o símile é usado para mostrar isso com maior clareza. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Aqui, mais uma vez, você tem um símbolo agora com os ímpios. Os ímpios não são que nem os justos ou os bem-aventurados, né? Eles são como uma palha que o vento dispersa. Então, essa ideia ela é usada para dizer que os ímpios é como a palha. Esse símile aí, esse como, está sempre ligado com este como aí, tá vendo? É importante a gente considerar isso. A outra figura de linguagem é a chamada metáfora. É onde você tem uma ideia de identidade com alguma coisa inanimada. O Senhor é minha rocha e a minha fortaleza, o meu libertador. O Senhor é minha rocha, né? Então a metáfora é que Deus é a rocha. Por que rocha? Aquele que protege, aquele que é o alicerce, aquele que é o fundamento, né? A minha fortaleza, aquele que está protegendo, o meu libertador, o meu ajudador, ok? Meu escudo e a força da minha salvação, a minha fortaleza. Deus é comparado aqui na metáfora, Deus é como um escudo. Essa ideia de como escudo é meu escudo e a força, né, da minha salvação. Então Deus é o escudo dele, Deus é a proteção dele, é a força dele para a salvação, ele é a fortaleza, né? Então a metáfora ela identifica uma qualidade de alguma coisa e aplica essa qualidade a um objeto, a um ser, a uma pessoa. Nesse caso, a qualidade aqui, né, a ideia de Deus ser um escudo, indica que esse escudo tem a qualidade de proteger, de defender. Então Deus é como esse escudo que protege. A metomínia. A metomínia, ela faz uso do nome de uma coisa para representar outra, ou a parte pelo todo. Por exemplo, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e aquele que levanta a minha cabeça. Levantar minha cabeça, tá vendo? Levantar a cabeça significa levantar a minha vida, proteger a minha vida, defender a minha vida. Essa é a ideia. Então a metomínia pega a parte pelo todo. Um texto bastante comum para a metomínia é aquele texto lá onde Deus condena o homem, Adão, quando ele peca, e ele vai trazer as disciplinas sobre o homem, e ele vai dizer que o homem, do suor do seu rosto, comerás o teu pão, né? Suor do rosto é uma metomínia, né? É a parte pelo todo. Então, o suor do rosto indica que ele vai empregar muito esforço, trabalhar muito, para poder agora se manter. Sacrifícios e oferta de manjares não desejastes, meus ouvidos você abriu, holocaustos de oferta pelo pecado não exigiu. Então aqui indica o que? Obediência, né? Eu preciso de fato, os meus ouvidos abriu, ou seja, a minha obediência, eu atendi, eu obedeci, então a parte pelo todo. Como o corpo que você tem preparado, né? Hebreus capítulo 10, verso 5, né? Então, alguma coisa que você tem preparado. O corpo não é o corpo. O corpo é uma figura que é usado tudo aquilo que você já preparou, né? A ironia. A ironia é o uso de uma palavra destinada a transmitir o oposto do seu significado normal. A ironia é isso. Você emprega uma palavra para, de fato, ela ser usada de uma outra forma, geralmente de maneira negativa. Então Jó respondeu, né? Verdadeiramente vocês são povo, e com você a sabedoria morrerá, né? É uma ironia muito presente no texto. Eu tenho também a personificação. Veja, a personificação é quando você coloca atributos, né, de pessoa a objetos inanimados. Por exemplo, os rios batam palmas, as montanhas cantem juntas, cheias de alegria. Aqui, na verdade, é uma maneira como nós temos da palavra ser empregada.
A Bíblia e a poesia. Nós já vimos como é que isso é usado na escritura e como é usado de maneira geral, mas eu preciso considerar que a Bíblia ela é cheia de poesias. A Bíblia é um livro de literatura e a gente precisa entender isso. Essa ideia de literatura é presente muito grande na escritura. É claro que eu não posso julgar a Bíblia pelos padrões literários que nós usamos hoje, mas há muitos recursos preciosos que você aprende ao estudar a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento. O primeiro deles é o paralelismo. Então, o primeiro paralelismo que nós encontramos é o paralelismo sinonímico. É quando palavras elas são usadas em paralelo e são sinônimas uma da outra. A primeira linha ela é reestruturada, né, ela é reestruturada na segunda linha. Por exemplo, porque se amontinam gentios e os povos imaginam coisas vãs, né? Gentios e povos são palavras sinônimas no texto original e na tradução também, e elas estão paralelos um ao lado do outro, né? Essa ideia. O paralelismo sinônico também, ele tem um outro exemplo aqui. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Então, os reis, os príncipes, novamente você percebe isso. Outro paralelismo sinônico, rir-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Rir e zombar é a mesma ideia, e estão em paralelo um ao outro. Agora, o próximo paralelismo é o paralelismo antitético. O antitético é que a primeira linha da poesia, do verso, né, é seguida pelo oposto da sua segunda linha. Exemplo, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então, você percebe que o paralelismo ele é antitético, porque no primeiro ele fala da santidade de Deus, né? E não se corromper com o pecado, e no segundo ele coloca que de maneira negativa que essa santidade implica que ele não habita com o mal. Agora o próximo paralelismo, o paralelismo sintético. É onde a segunda linha continua e expande o pensamento iniciado naquela primeira linha. Por exemplo, eu clamei ao Senhor com minha voz, primeira linha, e ele me respondeu desde o seu santo monte, Selá. Né? Então você tem aí a continuação, por assim dizer, do pensamento da primeira linha. Chegamos agora ao paralelismo emblemático, né? O paralelismo emblemático. O paralelismo emblemático é esse aqui, ó. Voz do meu clamor, Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei, pela manhã ouvirás a minha voz. Né? Então ele começa a colocar para a voz do meu clamor. Quem é a voz do meu clamor? O Rei, o Senhor, Deus. É um emblemático, você coloca ali um emblema. A voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu. Né? Então, essa é a ideia. Deus é a voz do seu clamor. Aí, pois a ti orarei pela manhã e ouvirás a minha voz. O Senhor é o meu pastor e não vou faltará, ou tendo ele nada me faltará. O paralelismo climático, ele trabalha na seguinte estrutura, Salmos 29, de 1 a 5. Salmo de Davi, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, trovejo Deus da glória, o Senhor está sobre muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as costas, desnuda os bosques. No seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoará com paz o seu povo. Neste salmo, você percebe que todo o cenário poético é mostrado por um cenário climático, de árvores, né, de plantas, de rios, de arvoredos, de dilúvio, de trovões. Então, esse paralelismo climático, ele usa a estrutura da criação para dar beleza à poesia.
Isso é demais, isso é deveras importante para nós. Paralelismo. Pode consistir em duas linhas, dois cólon ou três cólon, né? Então, essa é a ideia do paralelismo, ok? Salmo 2, versos de 1 a 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam as coisas vãs, né? Então, você tem aí um cólon, né? Os reis da terra se levantaram, os príncipes conspiram juntos, outro cólon, contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, cada pensamento dentro do seu colo. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, no seu furor os confundirá. Um cólon, dois cólon e três cólon. E aqui você tem: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então você percebe que a poesia ela segue as linhas, os cólon, para poder construir o seu pensamento, geralmente em paralelismo. Certamente contarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje eu te gerei. Pergunte a mim e eu te certamente darei as nações como tua herança. Pergunte a mim, eu certamente te darei as nações como tua herança e as terras até os confins da terra como tua concessão. O próximo poema é o chamado poema acróstico. O que é o acróstico? O acróstico é quando eu tenho, de fato, a ordem das palavras hebraicas de Aleph a Tav, construindo cada uma das estrofes, né, do poema. Então, louve ao Senhor, darei graças ao Senhor de todo o coração, Aleph. Na companhia dos justos, na assembleia das grandes obras do Senhor, são as grandes obras do Senhor, Bet. Eles são estudados por todos os que se deleitam, né? Eles são estudados por todos que, Gimel, deleitam-se com eles, Dalet. Esplêndida e majestosa é a sua obra, Re, e a sua justiça dura para sempre, Vav. E ele fez com que as suas maravilhas fossem lembradas, Ain. O Senhor é gracioso e compassivo, Ret, né? E ele deu alimento aos que temem, Tet. Ele se lembrará da sua aliança para sempre, Yod. Ok? Então entramos agora nos livros poéticos e literatura de sabedoria. A primeira literatura que nós encontramos são os livros de Provérbios e a literatura do Antigo Oriente Próximo, né? Havia uma discussão lá entre monoteísmo versus politeísmo, então essas poesias elas reproduzem isso também. A importância da vida humana versus os valores da terra também é apresentada nesse tipo de literatura. O homem foi originalmente criado à imagem de Deus, mas foi afetado pela queda. Então, esses princípios nos ajudam a entender melhor o uso da literatura poética. A primeira questão que a gente precisa entender é que ela apresenta para nós uma cosmovisão, né, que começa com Deus. Então, eu tenho lá a visão da vida, tem uma forma da vida. Eu tenho Deus, a lei de Moisés, né? Deus, Deus, a lei a Moisés, Deus deu a lei a Moisés. E a literatura de sabedoria, ok? Então vamos lá, literatura poética, literatura na literatura bíblica, nos livros poéticos, você vai ter lá duas classes chamadas classes de livros poéticos e classes de livros de sabedoria. Qual é a distinção? O livro de poesia já está dizendo, ele trabalha a ideia da poesia, de comunicar um ornamento mais poético. A literatura de sabedoria, ela já diz, é uma literatura para conferir com poesia conhecimento. Então eu tenho o seguinte, nessa literatura eu tenho os Salmos e tenho os Cantos de Salomão. Nessa aqui, literatura de sabedoria, eu tenho Jó, Provérbios e Eclesiastes. Então, na literatura poética, o narrador é visto como um homem normal. Na literatura sabedoria, o narrador é visto como uma voz sábia da experiência.
Na literatura poética, ela toca o coração. Na literatura de sabedoria, ela toca a mente. Na literatura de poesia ou poética, o foco está nas emoções humanas. Na literatura de sabedoria, o foco está na sabedoria divina dada ao homem. A literatura poética está ligada ao amor a Deus e aos outros. A literatura de sabedoria está em viver diante de Deus e com os outros. Então, essa distinção é importante a gente compreender para a gente analisar melhor a literatura de poesia. E chegamos agora ao livro de Jó, o livro do sofrimento humano. Há uma teodiceia presente no livro de Jó de maneira interessante. Teodiceia é aquela relação entre o sofrimento e a bondade de Deus, ou o mal e a soberania de Deus. Né? Se Deus é bom e todo-poderoso, então por que existe o mal? Né? Aurel Kushner questionou quando coisas ruins acontecem às pessoas boas, né? Porque pressupõe que todo mundo é bom. Né? Não, todo mundo é mal. A gente sabe disso. Então, a visão geral do livro de Jó é o seguinte: capítulos de 1 a 2, você tem um prólogo histórico, Jó é testado. Nos capítulos de 3 a 31, os três amigos de Jó. No capítulo 33 a 37, você tem os discursos de Eliú. Nos capítulos 38 a 41, Deus fala. E aí você tem diálogo e discurso nesse bloco, do capítulo 3 até o capítulo 38 é diálogo e discurso. E o capítulo 42, o último capítulo, é o epílogo histórico e Jó é apresentado como restaurado. Então você percebe isso nitidamente. Então eu tenho sessões em prosa e sessões em poesia dentro do livro de Jó. A linguagem na sessão em prosa é uma linguagem simples. Já a sessão poética, ela é uma altamente cheia de ornamento, né? Ornamentado. Né? É escrito em hebraico puro na sessão em prosa e na sessão poética contém muitas expressões características do caldeu, ok? Então, capítulo 1, versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era irrepreensível, íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Eu tenho aqui o cenário da história e ali está Ur dos caldeus. Seus filhos costumavam ir fazer uma festa na casa de cada um no seu dia e convidavam essas três irmãs para comer e beber com eles. Quando os dias da festa completavam seu ciclo, Jó os enviava e os consagrava, levantando-se de manhã cedo, oferecendo holocaustos conforme o número de todos eles. Pois Jó disse no coração: talvez os meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. E assim fazia Jó continuamente. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e Satanás também apareceu entre eles. A palavra Satanás no texto hebraico é essa palavra que está aí, a palavra Ha-Satan, né? O acusador. Né? O Senhor disse a Satanás: você considerou meu servo Jó, pois não há ninguém semelhante a ele na terra, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus por nada? Não fizestes uma cerca ao redor dele, da sua casa e tudo que ele tem, e para todos os lados? Abençoaste os trabalhos de suas mãos, os seus bens aumentaram na terra. Mas estende agora a tua mão e toca em tudo que ele tem, e ele certamente irá amaldiçoar você na sua cara. Então o Senhor disse a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder. Não só levante a tua mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. A palavra tua mão, Yadak, né? Yadak. Yadak, né? Yadak. E o desastre acontece. Diz o texto que os sabuceus atacaram e levaram os bois e jumentos de Jó. O fogo do céu queimou as ovelhas e os seus servos. Os caldeus levaram os camelos. Um vento fez com que a casa desabasse sobre os filhos e filhas e eles morressem. Isso daí é um desastre na vida de Jó, um desastre terrível. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, caiu em terra e adorou. Ele disse: não saí do ventre de minha mãe e não voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus.
O Senhor disse a Satanás: Você considerou meu servo Jó? Pois não há ninguém semelhante a ele na terra, homem irrepreensível, reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Ele ainda mantém firme a sua integridade, embora você tenha me citado, né, contra ele para arruiná-lo sem justa causa. Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, se tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Contudo, estende agora a tua mão e toca nos seus ossos e na sua carne, e ele vai te amaldiçoar na tua cara. Então o Senhor disse a Satanás: Eis que ele está em seu poder, apenas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença de Jó e feriu Jó com úlceras malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ele pegou um caco para se raspar enquanto estava sentado entre as cinzas. Então sua esposa lhe disse: Você ainda mantém sua retidão? Xinga a Deus e morre. Na verdade, a sua tradução coloca lá: amaldiçoa Deus e morre. Mas a palavra hebraica que aparece aqui é a palavra barak. Essa palavra barak é uma palavra para abençoar. Então você está vendo aqui que a mulher de Jó está sendo irônica, está desprezando a fé de Jó nesse sentido. Ou seja, você ainda continua crente, só falta você abençoar Deus e morrer. Só isso, né? Essa é a ideia. Mas ele lhe disse: Você fala como fala uma das mulheres tolas. Devemos realmente aceitar o bem de Deus e não aceitar a diversidade? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Versículo 11 diz: Ora, quando os três amigos de Jó ouviram falar de toda a sua adversidade que lhe sobreviera, vieram cada um do seu lugar, Elifaz o temanita, Bildade sunita e Zofar o naamatita. E eles marcaram um encontro para simpatizar com ele e consolá-lo. Então sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, sem que ninguém lhe falasse uma palavra, pois viam que a dor dele era muito grande. Depois Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, conforme nós vemos. E Jó disse: Quem apareceu, que pereça o dia em que eu nasci, e a noite que se disse: Um menino foi concebido. E aquele dia seja escuridão, que Deus não se importe com isso, nem a luz brilhe sobre ele. Porque é dada a luz a quem sofre, e a vida para a amargura da alma. Quem anseia pela morte, mas não há nenhuma, e cabe mais em busca do que em busca dos seus tesouros escondidos. Quem se alegra muito e exultar quando encontrarem tudo, porque é dada a luz ao homem cujo caminho está escondido, e a quem Deus protegeu. Então você tem aí a sessão dos diálogos de Jó. A primeira sessão, a segunda sessão e a terceira sessão. Na primeira sessão, ele questiona: os inocentes são destruídos? Piedade diz: os pecadores precisam se arrepender. E Zofar diz: coisas ruins acontecem aos ímpios. Teologia da retribuição é presente aqui no texto. A voz da filosofia diz: olha, você já viu algum inocente ser destruído, Jó? Você está destruído. Bildade diz que fala da voz histórica: os pecadores precisam se arrepender. Isso, historicamente, os pecadores para saírem dessa situação precisam se arrepender. E Zofar diz: as coisas ruins acontecem aos ímpios. É a voz da ortodoxia. Ele faz mal falar contra Deus, diz para Jó. Bildade: Deus pune os ímpios. Zofar diz: Deus julga os ímpios. Ele diz: arrependa-se e você será restaurado. Ele pressupõe que Jó pecou em alguma coisa. Bildade diz: como pode um homem ser justo diante de Deus? É a pergunta dele. Como é que a pessoa pode ser justa diante de Deus vivendo dessa maneira? Agora o interlúdio sobre sabedoria. Mas onde a sabedoria pode ser encontrada e onde está o lugar da compreensão? O homem não conhece o seu valor, nem se encontra na terra dos vivos. O abismo diz: não está em mim. E o mar diz: não está comigo. O ouro puro não pode ser dado em troca dele, nem a prata pode ser avaliada com o seu preço. Então vamos lá para as falas de Eliú. Capítulo 32. Eliú esperou ouvir a sabedoria dos mais velhos, mas ninguém veio. Jó ignorou que Deus é maior que o homem.
Deus não faz o mal. Jó fala como um rebelde. Deus não ouviu as palavras vazias de Jó. E Deus é exaltado além do nosso conhecimento, a partir dos versículos 36 a 37. Quando Deus fala finalmente, quando Deus finalmente fala, ele não dá a Jó nenhuma resposta às suas perguntas. Ele não dá nenhum conforto a Jó diante da sua situação. E aí nós temos as lições que são presentes em Jó. Deus é todo amoroso, todo poderoso, não há resposta simples para os fatos que sofrem. A expressar a tristeza e os problemas apropriados, mas não para julgar a Deus. Deus está no controle mesmo quando não é óbvio aos nossos olhos. Mesmo tem um propósito naquilo que permite, mesmo que não saibamos qual é. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus possa manifestar graça na sua vida. Que nós nos vemos na nossa próxima aula no Livros Poéticos.